Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, professor Márcio Augusto, para mais uma aula de Sociologia, a aula de número 3 do segundo bimestre. Nós vamos falar hoje sobre o Estado. Isso aí, cara. Lembrando a todos que nós temos aqui na parte esquerda inferior, vocês estão vendo aí, ó, a minha foto, prof.geoguto, é o meu Facebook, tá? Se tiver com alguma dúvida, brota lá e pergunta que eu vou te responder o que for necessário, tá? Então a gente vai falar sobre o Estado. O Estado, nesse caso, a gente está falando do Estado com letra maiúscula, porque nós temos o Estado com letra minúscula, que é um território, uma porção territorial do país, é um Estado, né? Mas quando a gente está com letra maiúscula, a gente fala o Estado, poder público. E é esse que nos interessa agora. Vamos estudar sobre ele? O Estado pode ser considerado como a mais importante instituição existente na estrutura de controle social, o qual possui direito exclusivo e capacidade de gerir ações para regulamentar a vida em sociedade. O Estado tem a função de garantir a soberania nacional, bem como manter a ordem pública e, ainda, promover o bem-estar da sociedade. Na estrutura de poder, o Estado é o único que pode recorrer aos artifícios como a violência e a coação nos casos em que julgar necessário. Assim, o governo será responsável por fazer uso da violência em casos como a aplicação de leis, repressão social, combate ao crime e manutenção da ordem social estabelecida. Poxa, Guto, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o poder público, ele detém esse poder. Ele detém o poder de determinar se a ação dos agentes do Estado, nesse caso específico a polícia, né, será ou poderá ser violenta ou não. A gente viu aí alguns episódios em que a polícia adentra algumas comunidades e faz isso com violência. Essa violência ela é respaldada, ela é chancelada pelo Estado, pelo poder público. Por quê? Porque a alegação é de que é para proteger a sociedade de elementos nocivos a essa mesma sociedade, ou seja, é para tentar inibir ou acabar com a criminalidade. Se é justo ou não é justo, a gente vai discutir isso mais à frente, numa outra aula, tá? O Estado é aquele que tem o monopólio da violência legítima, a gente viu no slide anterior, né? O qual é exercido por instituições como a polícia e os militares. Portanto, nenhum outro tipo de violência é legitimado, apenas aquela que é de ordem do Estado. Ah, professor, você falou polícia e os militares. Sim, nós temos as polícias, né? Nós temos uma polícia judiciária, né? Que é a polícia civil, e a polícia federal, elas são polícias judiciárias. E nós temos polícias ostensivas, né? Que são as polícias militares, que são as PMs dos estados. Temos também os bombeiros militares. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro são coisas separadas, né? Nós temos o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, CBMERG. Nós temos a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, PMERG, né? Em São Paulo, por exemplo, o Corpo de Bombeiros é um braço da polícia. O Corpo de Bombeiros está diretamente ligado à Polícia Militar do Estado de São Paulo, o que não acontece aqui no Rio de Janeiro, tá? Por isso a separação entre as polícias e os militares, tá? Ah, mas nós temos também os militares das Forças Armadas. Sim, os militares das Forças Armadas, eles são considerados os militares propriamente ditos, tá? PM e bombeiro, nesse caso, eles são considerados militares estaduais ou militares de forças auxiliares, tá? Então nós temos as Forças Armadas, que são federais, e nós temos as Forças Auxiliares. Quando um Estado não consegue mais conter a violência não legítima, entende-se que ele perdeu uma parte de sua função.
ou seja, de sua própria legitimidade. Isso pode acontecer em disputas com poderes paralelos ao Estado, claro, como os grupos formados por milícias, marginais e extremistas. E aí a gente entra num contexto atualizado, olha só. Nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro grupos de milícias? Temos. Grupos de bandidos, propriamente ditos? Temos. Temos grupos extremistas? Também temos. O que são os extremistas? Os extremistas são aqueles caras, por exemplo, que promovem a intolerância religiosa, que entram em igrejas para destruir, que entram em terreiros para destruir, né? Os extremistas são aqueles grupos que saem na rua para machucar, maltratar, esculachar mendigo, fazer a mesma coisa com os homossexuais. Esses são os extremistas. E aí o Estado não pode dar espaço para que essa galera se crie, por assim dizer, né? Ou se mantenha. O Estado, ele é formado por três partes. O poder público, ele é formado por três partes, tá? O espaço geográfico, que é o território, é a delimitação territorial. A população, que é o povo ou sociedade, né? Onde a cultura, a tradição e a história são comuns. E o governo, que é um grupo político que administra os órgãos de poder. E aí, agora, a gente vai mais especificamente tentar entender como é que esses grupos políticos que são o governo, né, eles se inserem dentro do Estado, né, que é o poder público. Os Estados modernos são divididos em três poderes, sendo eles o executivo, aquele que aplica ou executa, administra a ordem pública, né? Aplica as leis, administra a ordem pública. O legislativo, que é aquele que cria, né? Formula as leis e promove a fiscalização do executivo. E temos ainda o judiciário, que é aquele que aplica o direito aos casos concretos, substituindo a vontade das partes e resolvendo os conflitos com força definitiva. No caso do Brasil, o executivo ele é encontrado na esfera federal, na figura do presidente da República, do vice-presidente e dos seus ministros, por exemplo, são figuras do executivo federal. Já na esfera estadual, nós temos a figura do governador, vice-governador e seus secretários, secretário de Cultura, secretário de Educação, secretário de Fazenda, secretário de Saúde, né? E no âmbito municipal, constitui-se então pelo prefeito, vice-prefeito e secretários, tá? Secretário é mais ou menos, digamos que ele seja um ministro estadual ou municipal, tá? Só que na esfera federal ele recebe o nome de ministro, chama-se de ministro de Estado, tá? E no governo do Estado ele é secretário de Estado. No município é secretário municipal. Então, por exemplo, nós temos no governo federal, nós temos um ministro da Saúde. No governo do Estado, nós temos um secretário de Estado de Saúde, ou seja, um secretário estadual de saúde. No município, nós temos então um secretário municipal de saúde, tá? Cada uma das esferas de poder, nós temos então os poderes divididos, tá? O legislativo ele é formado pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional a gente chama de bicameral, né? Eles são duas casas. Nós temos a Câmara Federal, onde ficam os deputados federais, e nós temos o Senado Federal, onde ficam os senadores, tá? São duas casas com forças parecidas, né? Que se complementam. O Congresso Nacional é a junção dessas duas casas, tá? Da Câmara e do Senado. Já na esfera federal, nós temos a Assembleia Legislativa. Por exemplo, aqui no Rio nós temos a Alerj, lá no Palácio Tiradentes, né? A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro é o legislativo municipal, estadual, onde ficam, por exemplo, os deputados estaduais, tá bom? E no âmbito municipal, nós temos então a Câmara dos Vereadores, né? Que é onde ficam os vereadores. Aqui em Caxias é ali perto da Praça Roberto Silveira, né? Nós temos a Câmara Municipal, é ali
que se delibera as leis que vão funcionar em Caxias e é ali que se vota toda a vida do Duque caxiense. Bem, vamos seguir? Por fim, nós temos o Judiciário. O Judiciário ele é constituído no âmbito da União, ou seja, na esfera federal, pelo Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal de Justiça, ou STF e STJ. E ainda tem alguns tribunais e juízes federais, né? Já no âmbito estadual, os tribunais, nós temos tribunais estaduais, que a gente aqui chama de TJ, né, que é o TJRJ, né? E são tribunais regionais e regionais. E que tem, óbvio, para julgar as suas demandas, os seus juízes. Já os municípios, eles pertencem a comarcas regionais. O município em si, ele não tem um poder judiciário. Ele é subalterno ao poder judiciário estadual, tá? Ele é abaixo, ele é inferior, ele obedece ao judiciário estadual. O Brasil, ele é um estado-nação, pois ele tem um território, ele tem um governo e tem uma organização político-jurídica, que é o Estado, com letra maiúscula, poder público, além de uma grande massa de população que consiste em cidadãos que se consideram parte de uma única nação, apesar da miscigenação dos povos existentes. Como assim? A gente depois vai falar sobre o Estado-nação, tá? Mas a sensação de nação é aquela de que nós todos pertencemos a um mesmo lugar, né? Nós somos todos brasileiros, nós somos todos fluminenses, né? Nós somos todos duque caxienses, tendo nascido ou não aqui. Os que moram aqui têm essa visão de ser duque caxiense, tá? Numa outra aula, a gente vai entrar nessa parte específica, tudo bem? O que eu preparei para hoje termina aqui, tá? Estou tentando fazer nossas aulas um pouco mais curtas e bem mais dinâmicas, para que a gente possa facilitar a aprendizagem de vocês, porque eu sei que é um momento delicado e que está todo mundo se adaptando ainda, tá? E por isso eu estou apostando no menos é mais, né? Eu passo menos coisas para que vocês possam aprender mais, porque afinal de contas vai ser só um pouquinho por semana, tudo bem? Então, galera, por hoje é só. Gostaria de desejar a todos muita paz, muita saúde, muito cuidado, muita atenção com esse Covid-19, tá? Não vamos dar mole para esse vírus, tudo bem? No mais, uma excelente semana para todos e, como não poderia deixar de ser, bons estudos. Tchau, tchau, galerinha. Um forte abraço em todos aí.